disse Jesus. Eu tenho a espada de 2 fios, de 2 gumes, para fazer a justiça. Por sinal, o que ele está fazendo nessa cidade, como ele julga as causas, como ele está dirigindo essa cidade, será por mim julgado. Jesus nos lembra que existe alguém que está acima de todo juiz, que está acima de toda a justiça, de qualquer país, de qualquer nação, que ele é aquele que vê as coisas que ninguém vê. Jesus é aquele que conhece absolutamente tudo, que sabe exatamente qual é a verdade. Ele é o justo juiz. Ele é quem tem a espada na sua mão. Ele tem o poder de fazer a justiça. Então perceba, preste atenção. Essa mensagem começa num clima de tribunal. E Jesus está convidando os cristãos da cidade de Pérgamo a uma espécie de tribunal. Ele alerta que Jesus é o justo juiz e que tem essa espada na mão, afiada, de 2 gumes ou de 2 fios. E assim como Jesus falou para a igreja de Éfeso, ele disse: eu conheço o seu coração. Você é altamente fiel a mim, mas eu conheço o seu coração e eu sei que você não me ama como você me amava antes. Da mesma maneira como Jesus disse à igreja de Esmirna: eu conheço a sua dor, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a sua forma de ser pobre. Agora Jesus vem aos cristãos de Pérgamo e diz: eu conheço a cidade onde vocês estão. Eu conheço a cultura que reina nessa cidade. E Jesus faz uma afirmação: é onde está o trono de Satanás. Por que Jesus disse que nessa cidade de Pérgamo está o trono de Satanás? Eu tentei procurar uma imagem mas eu não consegui, só tinha ruínas, e aí não daria para a gente imaginar esse local, essa colina onde estavam os altares. Mas pense numa colina, num lugar alto, onde está ali, vai ter geralmente eles faziam tipo um anfiteatro, né? Eles colocavam uma arquibancada, tinha um tribunal mesmo, um púlpito como esse, lá na parte de baixo, ele ficava embaixo. A arquibancada ficava ali onde as pessoas podiam ver quem estava julgando, quem estava falando. Eles geralmente colocavam aquilo de encontro com o vento e era em forma de um U, né, de uma concha, para que o som pudesse ir até ali. Mas ao redor daquilo ali tinha esses altares. Então o que Jesus está dizendo é que ali estava o trono de Satanás, porque ali estavam os deuses que eram adorados, os altares dos deuses que eram adorados naquela época, no centro da Ásia Menor, no lugar onde estava o julgamento. Veja que onde se estava julgando era onde estavam os altares desses deuses. É por isso que Jesus faz essa referência dizendo onde está o trono de Satanás. Aí, o versículo 13, ele vai dizer para nós o seguinte: do capítulo 2, o versículo 13 diz: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Ele mais uma vez repete esta frase. E é interessante isso, que essa palavra, esse verbo permanece fiel, é a palavra katreo em grego. E essa palavra, o sentido dela é a gente segurar com firmeza, é a gente segurar com poder, é a gente segurar aquilo ali firme para que não se solte. É a ideia dessa palavra que permanece fiel, é segurar.
Em Apocalipse 2:1, Jesus diz que conserva na mão direita as 7 estrelas. Conservar, segurar, é o mesmo verbo, que significa segurar firmemente. É fechar as mãos e segurar com tamanha força que se alguém tentar abrir a mão, não vai conseguir. Jesus segura a igreja por toda a eternidade, dessa forma. Sustentar a posição. Apocalipse 2:13 quer dizer que a igreja segurava e sustentava a fé de maneira ferrenha. Então aquela igreja era conhecida por Jesus como a igreja que segurava a fé, que não abria mão dos princípios da fé, que não se deixava levar por qualquer vento de doutrina, mas ele segurava. Mas vem o versículo 14. Vem o versículo 14. Mas a citação aqui nesse texto ainda fala de Antipas. E Antipas foi um mártir da igreja cristã lá em Pérgamo. Nós não sabemos como Antipas morreu. Nós não sabemos qual o contexto em que ele vivia e o que foi que aconteceu ali para que ele morresse. Mas nós sabemos que ele morreu porque ele sustentava a fé. Porque ele era fiel. Porque ele segurava a fé com as suas mãos e não permitia que nada tirasse essa fé. É interessante isso. E pela fé ele foi oprimido, rejeitado. Talvez veio a sofrer e morrer, porque ele sustentou fielmente. Mas perceba como Jesus termina o versículo 13. Aí, onde habita o trono, pense, irmãos, comigo, no lugar onde Satanás reina, você ser crente. Pense no lugar onde Satanás tem todo o domínio e poder, onde ele manda você sustentar a sua fé em Deus, defender a sua fé de forma ferrenha. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, que tem um príncipe nesse mundo, que domina um sistema, e nós estamos inseridos neste mundo, e vivemos nessa cultura toda que a gente vive hoje. Mas nós também somos desafiados por Deus a sustentar a nossa fé. Apesar de tudo, apesar de qualquer coisa, sustentar a nossa fé. Ele diz no versículo 13: aí onde você vive é o trono de Satanás. E na última linha ele enfatiza: é a cidade onde Satanás habita. Mas o centro do versículo 13 fala que mesmo quando uma cidade e cultura é regida e orientada pelo mal, quando há violência, quando há perseguição, mesmo numa cidade onde Satanás reina, é possível um cristão sustentar a fé. E a prova disso é que Antipas sustentou até a morte. Eu não sei que desafios você vive hoje. Nós hoje de manhã falávamos sobre perseguição, lá no capítulo 15 de João, no Evangelho de João. E nós falávamos sobre a perseguição, Jesus preparando seus discípulos para essa perseguição que iria acontecer. Hoje nós vivemos uma perseguição que é diferente dessa, porque nós não vivemos naquele tempo de Jesus, mas nós também vivemos uma perseguição. E às vezes é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim: hoje em dia é muito difícil ser cristão. Hoje em dia é muito difícil sustentar os princípios cristãos nos negócios. É muito difícil sustentar os princípios cristãos quando o assunto é sexualidade. É muito difícil sustentar a nossa fé em meio a esse mundo de relativos, onde não há mais absolutos. É muito difícil sustentar. E eu quero dizer que essa é uma grande mentira, que colocaram na sua mente. Sempre foi difícil, sempre foi e sempre será difícil sustentar a fé. Sempre será.
Certamente na antiguidade, quando os cristãos tinham que viver em cidades como essas, certamente era bem mais difícil de ser cristão do que no nosso tempo. Hoje nós temos liberdade, entre aspas, de expressar a nossa fé. Digo entre aspas porque hoje se usa uma palavra chamada discriminação, né? Respeito, amor e tantas outras palavras que as pessoas querem que a gente negocie os absolutos de Deus, da palavra de Deus, em nome do amor, da amizade, do respeito, da tolerância e de tantas outras. A gente precisa ser tolerante com todas as pessoas, mas a gente não pode abrir mão dos valores e princípios da palavra de Deus. Hoje tem igrejas aceitando tudo, permitindo tudo. Mas pense comigo se não estava acontecendo isso lá nessa igreja no versículo 14. Tenho, porém, contra você que algumas coisas estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de quem? De Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de quem? De Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem o que? Prostituição ou fornicação. O que Jesus então tem contra essa igreja? Ele diz: estão aí no meio de vocês os que sustentam a doutrina de Balaão. Mas Balaão viveu há muito tempo atrás, lá no Antigo Testamento. Quer ver? Abra a sua Bíblia, não sei se o Jorge vai conseguir colocar para a gente, eu não tinha passado esse texto. Números 25, versículos 1 e 2. Quem é esse tal de Balaão que Jesus falou aqui? Jesus diz o que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Perceba que o que Jesus está dizendo é que Balaão, em algum momento, ensinou Balaque, que era rei de Moabe, a induzir os israelitas a esses pecados. Números 25, 1 e 2. Achou? Conseguiu, Jorge? Está aqui? Diz o que? Vamos ler juntos, por favor. E Israel deteve-se e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Agora veja se você consegue, ainda em Números 31, versículo 16. Também de Números 31, 16. Eu estou trazendo esses textos para que a gente entenda quem era Balaão e o que era que Balaão fazia. E Balaão existiu lá no Antigo Testamento. Mas havia algumas pessoas dentro da igreja de Pérgamo, lá naquele século depois de Cristo, que estavam seguindo as doutrinas e os ensinamentos de Balaão. Conseguiu? O que é que diz aí, irmãos? 31, 16. Estas foram que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor lá de Israel. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Muito bem, veja, então Balaão ele deu conselhos para que os filhos de Israel casassem com as Moabitas. E essas Moabitas, elas adoravam deuses. E essas mulheres induziram os homens a adorarem falsos deuses. Por isso que a gente orienta o cuidado do casamento misto, cuidado do namoro misto. Por quê? Porque cada um vai servir um Deus, cada um vai ter uma religião. E quando nascerem os filhos, como é que vai ser? Vai ser educado em qual religião? Como é que vai ter acordo entre esse casal e essa família? Então havia lá na igreja de Pérgamo pessoas que seguiam esse exemplo. Estavam na igreja, mas elas estavam tendo esse costume. Entendam que às vezes a gente orienta as pessoas quando elas estão, principalmente os jovens, quando eles estão se namorando com uma pessoa que não é cristã, que é de uma outra religião diferente da dela. A gente às vezes orienta para que as pessoas tomem cuidado com isso. Não proíbe, mas a gente orienta. Por quê? Porque vão ser dois mundos diferentes.
duas cabeças diferentes, né? E um vai ter que influenciar o outro em alguns momentos, né, da vida, da jornada. Jesus diz assim, de igual modo: existe uma segunda coisa que eu tenho contra vocês, no versículo 15. Além disso, estão também aí no seu meio os que seguem a doutrina dos nicaloritas. Quem é esse? Que doutrina é essa? Nós já vimos essa doutrina na semana passada. Foi um homem, pelo menos os estudiosos dizem que essa doutrina surgiu de um homem chamado Nicolau, que era um dos 7 diáconos que foram eleitos lá no primeiro século. E o que é que ensinava essa doutrina? De que Jesus entrou na história e morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Logo, todos os nossos pecados foram perdoados. E nós não precisamos mais nos preocupar se existe algo de certo ou errado. Porque nós já fomos o quê? Perdoados por tudo. Nós somos livres para vivermos como nós bem entendemos. Inclusive para participarmos do culto a Dionísio, para nos embebedar, para participar das orgias, para participar do culto a Zeus, participar do culto ao imperador, porque Jesus nos libertou de toda culpa. É importante lembrar que, segundo os pais da igreja, essa doutrina vinha de um sujeito chamado Nicolau, que era um dos 7 diáconos que foram eleitos. Mas o que choca é que aqueles 7 homens foram escolhidos dentre toda a igreja. Lembram lá no capítulo 6 de Atos? Com algumas referências, e uma delas é que eles precisavam ser cheios de quem? Do Espírito Santo. E agora? O problema é que alguma coisa aconteceu que fez Nicolau começar a flertar com o que é relativo. Flertar com a mentira. Começou a viver talvez esse ensinamento de Balaão, e gradativamente aquele homem que um dia foi cheio do Espírito, agora era líder de uma seita que motivava os cristãos a participarem de cultos a deuses estranhos. Jesus tinha isso contra aquela igreja. Dentro da igreja tinha pessoas que tinham essas práticas. Tinha os que eram fiéis, tinha os que não abriam mão da doutrina, mas dentro daquela igreja tinha um grupo de pessoas que tinha essas práticas. E Jesus mandou uma carta para aquela igreja e para aquelas pessoas dizendo isso. Aí o versículo 16 ele disse: portanto, arrependa-se, senão irei até aí, e sem demora eu lutarei contra eles com a espada da minha boca. Arrepender-se de quê? Alternativa A, de terem se tornado seguidores de ensinos de Balaão e daqueles que seguiam a doutrina de Nicolau. Opção B, de não estarem se posicionando diante dos amigos que estavam sendo influenciados pelos ensinamentos de Balaão e de Nicolau. A opção é a B, porque Jesus convida essa igreja a se arrepender da postura omissa que ela tinha diante dos amigos, irmãos e irmãs, que caminhavam, mas que começaram a se perder, ensinando coisas estranhas. Começaram a se perder, tornando a verdade relativa. E se você toma conhecimento que de segunda a sábado, no namoro desses irmãos e irmãs, as coisas não são bem como a Bíblia diz. No casamento, as coisas não são bem como a Bíblia diz. Nos negócios, não são bem como a Bíblia diz. Mas você, em nome da amizade, se omite, porque a amizade com a pessoa se torna mais importante para você do que o discipulado com Jesus. Mas sabe o que Jesus continua dizendo àquela igreja? Se não, irei até aí, e sem demora eu lutarei contra eles com a espada da minha boca.
Irmãos, Jesus aqui não está brincando com aquela igreja, não. Ele falou de fidelidade lá em cima, e ele está falando dessa fidelidade, mas ele está falando de pessoas que abriram mão dessa fidelidade, que começaram a andar por outros caminhos, que estão na igreja, que conhecem a verdade, mas que começaram a negociar essa verdade em nome da amizade, em nome do amor, em nome de tudo que elas prezam. Elas começaram a negociar a sua fé. Não é contra a igreja que Jesus vai lutar, mas é contra eles. Eles quem? Esses amigos e amigas, esses irmãos e irmãs de caminhada que estão sendo induzidos, que estão sendo enganados. E por que eles estão sendo enganados? E por que se mantém nessa posição? Porque nós às vezes nos obtrimos. E Jesus vem contra eles com uma espada de 2 gumes. Jesus vem julgar aquelas pessoas. A espada de 2 gumes, ela tem o poder de penetrar profundamente. Porque ela tem o fio dos 2 lados. A faca que a gente usa para cortar os nossos temperos ou tratar a nossa carne, ela tem um fio de um lado só, onde a gente vai sempre afiar, né? Mas a ideia disso aí é uma espada. E a espada, você pode prestar atenção que ela tem o corte e o fio dos 2 lados, e tem a ponta. Então, quando alguém consegue pegar essa espada e atingir alguém, ela vai penetrar profundamente, com o intuito de destruir, de matar, de julgar mesmo. Da mesma forma, é esse julgamento aqui. E a Bíblia, o ensino diz, que a palavra diz que a Bíblia é uma espada em 2 gumes, porque ela vai julgar a nossa vida, porque ela vai julgar os nossos pensamentos, porque ela vai julgar as nossas ações, porque ela vai julgar as nossas palavras. Mas aí, o que é que Jesus diz àquela igreja? Diz aos irmãos que estão fiéis, que a gente deve confrontar em amor. 2 Timóteo, nós não vamos projetar, 2, 24 a 26 diz: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, nossa missão enquanto igreja é admoestar esses que estão caminhando de forma errada. É ensiná-los, é mostrar que eles estão errados e que eles precisam se arrepender. Porque senão Jesus vai vir contra eles com essa espada para julgá-los. Ele disse que Jesus vou lutar contra eles, contra essa espada. Quem é que vai conseguir prevalecer contra Deus? Mas o homem às vezes se julga capaz de se levantar contra Deus, capaz de lutar contra Deus. O homem se julga dessa forma. Mas aí o versículo 17, para a gente concluir, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná é sustento e cuidado de Deus. Jesus diz: eu sou o maná que vem do céu. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o maná que vem do céu. Ele vem te sustentar diariamente. Jesus está dizendo para nós que se nós permanecermos fiéis, Ele será suficiente para a nossa vida. Ele será o nosso sustento. Ele será aquele que vai sustentar a nossa vida dia após dia, ano após ano. Até quando? Até o fim. Ele diz: ao vencedor. Mas ele diz mais outra coisa: lhe darei uma pedrinha branca. E que pedrinha branca é essa? É um documento lá na antiguidade. A pedrinha branca servia como um documento de cumprimento ou de não condenação. É uma metáfora jurídica. Pedra de absolvição. Entende isso?
Não. Quando o juiz decreta lá, ele vai julgar. E aí ele vai dizer, lá na justiça, no final, ele vai dar uma decisão e ele vai dizer: eu declaro que fulano de tal, depois de todas as provas, de tudo que aconteceu, está inocente ou culpado, né? Mas a pedrinha era dada para quem tinha a inocência. Era como se fosse uma certidão. Então nessa pedrinha era escrito isso, que a pessoa podia apresentar, dizendo que ela era absolvida. Hoje, na metáfora jurídica, fala dessa pedra de que alguém foi absolvido da condenação. Entende agora? Então essa pedrinha é como se fosse um documento que era dado a alguém que cumpriu alguma coisa, que foi condenado por alguma coisa, mas que agora ele estava livre, que ele foi absolvido. Jesus vai nos dar essa pedra, porque quando a gente chegar diante de Deus, nós vamos entrar no céu, nós vamos entrar na presença de Deus, livres, porque nós temos um documento de alguém que nos absolveu, que foi Jesus. Jesus. Ao que você tem se apegado? É a pergunta que fazemos agora, para concluir. Em que é que você tem se segurado fortemente? Aos valores e princípios que nos foram dados por Deus? Ou às distorções da nossa cultura? Em seu círculo familiar ou de amizades, existem pessoas sendo influenciadas pelos ensinos de Balaão e de Nicolau? Se tem, qual é a sua atitude diante disso? Como você tem se portado neste mundo para ensinar as pessoas a respeito de Jesus? A quem você precisa demonstrar hoje, dizendo: Jesus está voltando, e ele tem uma espada na mão, de 2 gumes, de 2 fios, e ele vai lutar contra você. Você acha que vai prevalecer contra Jesus? Então que eu e você possamos hoje sair daqui, nos apegando, nos sustentando firmemente naquilo que Deus tem nos prometido, naquilo que Deus tem nos ensinado, naquilo que Deus tem feito na nossa vida. E que nada, irmãos, neste mundo, nada, nem a altura, nem a profundidade, nem os poderes, nem os principados, nem as potestades, nem a morte, nem a vida, nem as coisas deste mundo, nem as do porvir, possam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que a gente se firme nesse amor, nessa pessoa que é Jesus. Que eu e você possamos sair daqui hoje com as nossas mãos firmes, seguras daquilo que cremos e abraçamos. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor que acabamos de ler. É a tua palavra. E é mais uma carta que Jesus mandou a uma igreja. E essa igreja somos nós. Nós somos também a igreja de Pérgamo. E nós também precisamos, meu Senhor, segurar, nos firmar naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós recebemos, naquilo para o que nós somos chamados. Nós precisamos nos firmar nessa fé, sem vacilar. Mais que isso, nós precisamos admoestar, falar, repreender, admoestar pessoas que estão indo por outros caminhos. Nos ajude, Senhor, a fazer isso essa semana, a falar para os nossos amigos, os nossos irmãos e até pessoas da nossa igreja, que elas precisam mudar de vida, que elas precisam se consertar diante de Deus. Nos abençoa nesta noite e nos dê graça em nome de Jesus. Amém.